Sejam muito bem-vindos ao Primal Casters, que é o podcast da Primal. Hoje eu tenho aqui para conversar com a gente o Átila, do canal Pintando Miniaturas. Átila, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar gravar com a gente. E vamos começar pelas apresentações, né? Fala um pouco de você, explica pra galera o que você faz, como que você veio parar aqui. Beleza. Bom, eu sou o Átila Kawauchi, eu tenho um canal de pintura de miniaturas no YouTube, o Pintando Miniaturas, que eu comecei há 7 anos atrás. E eu, desde então, não parei mais. E agora eu tenho Instagram, TikTok, essas outras coisas eu fui fazendo também com o tempo, né? Porque precisa. Mas, na verdade, eu sou programador. Pinto miniaturas. É meu segundo trabalho, né? Como eu não abandonei o primeiro, então eu tenho 2. E lojista também, né? Porque agora eu vendo material de pintura de miniatura também. Então eu tenho 3 trabalhos, na verdade, tipo o pai do Cris mesmo. Então... Eu pensei a mesma coisa, a mesma referência, né? Pai do Cris, 2, 3 trabalhos. Exatamente. Minha esposa pode falar, meu marido tem 3 empregos. Mas enfim. E eu tô na pintura há bastante tempo já. O foco do canal é ensinar as pessoas a pintarem miniaturas mesmo, passar os conhecimentos pra frente, né? E criando a comunidade no Brasil que a gente tá se formando, né? Tá tomando corpo ainda. Não é uma comunidade que está muito estabelecida, como, por exemplo, comparando lá fora, mas a gente tem uma comunidade e a ideia é ir encorpando ela cada vez mais. Pois é, eu lembro que quando eu fui inventar de pintar miniaturas, eu descobri o seu canal, principalmente porque o nome é muito bom, né? Pintando Miniaturas. Foi muito fácil chegar lá. E sim, antes de eu achar o seu canal, eu já tinha cometido erros. E foi muito sem querer. Eu lembro que em 2018 eu fiz uma viagem lá pra Inglaterra. Aí chegando lá eu entrei numa loja e pensei, bom, já que eu estou aqui, vou pegar um Warhammer. Aí eu comprei um Warhammer que tava super na promoção porque a caixa tava variada. Que eles dão muito desconto, assim, quando o produto tá danificado. E eu não ligo pra isso. Né? Eu lembro até que o vendedor falou assim pra mim, não, porque isso aqui não é do meta atual. Aí eu, não, moço. Olha pra minha cara de que vai jogar isso de verdade, só quero pintar o boneco. Isso, me dá um bonequinho aí. Me dá um bonequinho aí. Aí eu comprei, e eu comprei também um conjunto de tintas que também tava na promoção, porque estava variado. E aí, qual que foi o erro? Erro 1. Não precisava ter comprado aquele conjunto de tintas, né? Eu podia ter comprado aqui no Brasil. Segundo, o conjunto de tintas que eu comprei não era específico daquele Warhammer. Era um conjunto, era da The Army Painter. E era super genérico, assim, cores básicas primárias. Tipo, who cares? Mas é bom que ele vinha com kit de hobby, né? Então ele tinha um alicate, tinha lixa, ele tinha... eu tava pensando em alguma coisa bem pior quando você falou isso aí, é tranquilaço. Mas assim, as cores, assim, não precisava, e é pouca tinta. E já não tava com a melhor pigmentação. Sabe, assim, mas enfim, né? Mas Agora vamos lá. Como que você começou na pintura? Né? Como que você chegou aí? Eu sei como eu cheguei, mas como que você chegou? Por incrível que pareça, eu comecei na pintura de miniaturas por causa de um board game que tinha antigamente chamado Super Dungeon Explorer. Ele é um board game que é um dungeon crawler, que é aquele joguinho que você vai mexendo num grid, é meio como se fosse um RPGzinho. Só que ele é daquelas miniaturinhas cabeçudinhas, que chama Tib SD, cabeçudinho, sabe? Que é estilo anime cabeçudo, assim. E aí eu vi aquilo e falei, caramba, que legal desse jogo ter essas miniaturas e tal. Eu fui atrás do jogo e depois que eu comecei a ver esse jogo, que é muito ruim por sinal, né? Mas na época eu não sabia. Você só queria o boneco. Eu queria só os bonequinhos e tal. E aí eu fui atrás de procurar. Não sei se você conhece o Board Game Geek, que é um site que fala sobre board games. É como se fosse uma database gigante, né? Um banco de dados gigante de jogos de board game, de tabuleiro, né? E lá o pessoal posta imagens dos jogos, tal. É um site americano, né, tal. Só que eu fui buscar pinturas de miniaturas. Quer dizer, eu não fui buscar pinturas, eu fui buscar imagens do jogo. Para aqui, meu Deus. E eu acabei achando gente que pintava. Eu falei, olha só, os caras estão pintando isso aqui, dá pra fazer isso? Olha só. Aí eu comecei a ir atrás do que eu podia pegar pra pintar também. Não era a realidade lá, não é igual daqui. Tanto que o jogo nem tem no Brasil até hoje, é um jogo super flopado, inclusive. Só eu fui dos poucos ali que fui atrás do jogo. Mas eu gostava desse estilo visual mais animezinho, é uma coisa que eu gosto mais, né? Então eu fui atrás por causa disso. E eu comecei por aí, por causa desse board game.
Aí depois eu fui conhecendo outras coisas, os board games começaram a se popularizar aqui no Brasil, porque quando eu comecei, o board game nem existia no Brasil. O conceito de jogo de tabuleiro era só War, Banco Imobiliário. Eu ia falar a mesma coisa, assim, a galera tinha uma visão tão rudimentar, né? Não chegava nada pra gente. Não era. Era uma coisa que pra gente era uma coisa do passado, dos anos 90, que a galera jogou ali um tempo. E era só aqueles jogos e acabou. Mas daí começou a vir os novos jogos e começou a se popularizar. Hoje em dia tem evento, tem um monte de coisa, né? E aí começou a estourar. Aí eu comecei a... Foi aí que eu comecei a ideia de criar canal e tal. Aí começou... Umas coisas foram puxando, né? Entendi. Eu comecei por causa desse board game especificamente. E aí, olha só... Mas assim, o seu salto ele foi muito extremo, né? Porque você começou, eu vou pintar isso aqui. Só que de repente você percebeu que estava desenvolvendo muita habilidade naquilo, a nível profissional. E como que foi essa passagem? Então, eu comecei... Nos primeiros anos que eu tava pintando miniatura, eu fiquei 3 anos no hobby sem pensar em canal. Só que o lance é que eu tive um canal de games antes, chamava Game Bang, sim, com um trocadilho mesmo, que era de jogo e tal, a gente era mais um podcast na época, que você tinha que baixar o MP3, não tinha nem iTunes, nada Nossa, disso. O Jovem Nerd, eu acho que era assim. Isso, era no nível igual do Jovem Nerd, só que a gente veio bem depois deles mesmo, porque eles são de muito, muito antes mesmo, né? Eles são, tipo, nossa, um Jurássico. Mas a gente foi inspirado neles fazendo e fez esse podcast. E aí eu tinha acabado o podcast quando eu comecei o hobby. Eu não tava mais fazendo, já tinha acabado, já tinha passado, ninguém mais nem jogava. Só que aí eu ainda gostava de produzir conteúdo, de fazer vídeo e tal. Aí, quando tinha passado 3 anos e já tinha acabado, eu falei, tô com saudade de fazer vídeo, vou fazer vídeo de pintura de miniatura. Não tem nada no Brasil no momento disso aqui, vou fazer porque, né? Sei que não vai dar view, vou fazer porque eu quero fazer conteúdo, não acabou e eu mostro ali. Porque a dificuldade maior que se tinha no começo, que eu tive inclusive, era justamente saber, porque existiam conteúdos de pintura de miniatura gringos. Muitos youtubers gringos existiam. Só que eles falavam de coisas que não eram acessíveis aqui, não tinha aqui no Brasil. E não só não tinham no Brasil aquilo que ele está falando, mas o que é o equivalente daquilo? Eu não sabia nem o que era o equivalente quando eles falavam isso. Quando eles falavam a tinta da Cita, o que é o equivalente disso no Brasil, se não tem igual? Quando eles falam, eu vou usar um thinner de aerógrafo, o que é o equivalente disso aqui no Brasil? Até porque quando eles falavam thinner, né, de aerógrafo, eu assistia esses canais, eu pensava, caramba, mas se eu for misturar thinner... Exato, é o que a gente pensa, né? Exato, não é a mesma coisa. Sim, mas eu pensava assim, eu sofria também no início. Sim, olha quem chegou aqui. Você vai participar? Fala um oi, deixa ele falar um oi, então. Fala oi. Oi! Oi! Oi, tudo bem? Oi, tia. Oi! Tudo bem? É que você não tá ouvindo, eu tô de fone, você não tá... Ela fala assim, ela tá falando tudo bem pra você, tá tudo bem? Tudo bem? Tá tudo bem? Então tá bom. Aqui. Então tá bom, vai lá. Sim. Mas aí, você tava falando que você tinha o podcast de games, você fazia conteúdo, Isso. deu vontade de fazer conteúdo novamente, aí você já tava pintando miniatura. O que você sentiu de dificuldade de acompanhar o conteúdo gringo foi achar Conversão. equivalentes, ou até mesmo conversão de nomes e expressões, né? Uhum. Isso, você mencionou o thinner aí, é um bom clássico, porque thinner aqui no Brasil é solvente, né? E bem esse venenoso. Tipo de thinner, exato, é bem tóxico, por sinal, e altamente inflamável, né? Isso pra eles é outra coisa, né? Então, a gente começar... Tem coisa que simplesmente não tinha aqui. Esses thinners acrílicos, na época que eu comecei, não existiam, simplesmente. Não tinha como. Não tinha da onde você tirar isso, né? Então, diversas adaptações tinham que ser feitas. Descobrir quais eram as tintas que podiam ser usadas de fato para pintar miniatura, porque a Acrylex, não sei se você já viu, mas tem um monte de linha de tinta que é tinta acrílica, mas não é a mesma coisa. Tem tinta que é PVA, tem tinta de tecido, tem esmalte vitral, eles têm tinta de tubo para quadro. Então, entender o que era diferente de cada um, eu falei, caramba, tudo tinta acrílica. Exatamente. Entender isso e depois poder passar pra galera. Foi isso que eu falei, putz, eu vou passar, porque foi uma desgraça achar isso aqui e saber o que é o que. Então, eu vou começar fazendo vídeo, passar isso pra galera. Não vai dar view, mas eu vou fazer mesmo assim, faço aqui tranquilo e boa. Então, é esse que foi, acho que o ponto inicial pra mim, que foi começando. E aí, o segundo secreto que eu usei pra eu ter o canal também, é uma coisa, a motivação secreta, é me fazer pintar sempre. Porque eu sabia que se eu me obrigasse a ter um vídeo toda semana, eu estaria me obrigando a pintar. E é isso que vai fazer você ficar bom, no final das contas.
é o treino. Como qualquer coisa artística, não tem como você escapar. Você pode ver 1000 vídeos, ler 50 mil livros, fazer 1000 aulas, não adianta. Se você não praticar o negócio, não tem como você ficar bom, assim. Então é isso. Horas aplicadas ali é o que vai fazer. Claro que se você assistir um vídeo para te orientar, você não fazer... você tem um caminho para você trilhar ali, é sempre útil. Fazer aula também, tudo isso é muito útil. Você ler teoria, até depois tem gente que pergunta. Sempre bom teoria de cor, você saber qualquer coisa teórica de arte, sempre vai poder ser usado ali, reproduzido de alguma forma, né? Claro que com as adaptações específicas do nosso hobby, tem até bastante vídeo falando disso, mas tudo isso ajuda, mas no final das contas, se você não põe isso em prática, não adianta, né? Você não vai melhorar. Então eu sabia que se eu tivesse uma obrigação ali, falei, vou fazer um vídeo por semana, beleza, vou fazer. Então eu vou ter que pintar toda vez eu vou ter que estar pintando ali para ter alguma coisa para postar. Esse foi o motivo secreto ali que eu deixei para mim mesmo, para me forçar a pintar sempre. Olha, eu vou te falar que na minha experiência, né, de começar a pintar, dá muito trabalho. São muitas horas colocadas e é paciência, porque se você começa a ficar com pressa, vai dar ruim. Você tem que tentar, eu acho que para a maioria das pessoas, porque assim, eu acho que tem um tipo específico de pessoa que vai querer focar para ser o melhor possível pintor. E talvez para essas pessoas o que eu vou falar agora não sirva tanto. Mas se você focar como isso como um hobby para ser um lazer, para ser um momento que você vai relaxar, é muito melhor. Vai com paciência, que é o que você falou. Se você for na paciência, for tranquilo, você vai sem ter pressão de terminar. Faz o que você gosta, não precisa... Por exemplo, tem muita gente que me pergunta assim, eu posso começar pintando essa caixa de board game aqui só para treinar, porque eu não quero treinar nas minhas melhores miniaturas. Não, treine nas suas melhores miniaturas, porque senão você não aguenta ficar pintando um monte de miniatura lixo, você vai desistir, porque é um personagem que você não tem... E vai ficar cansado. Vai virar trabalho isso aí no final das contas. Pegue a melhor miniatura possível que você tem, a que você mais gosta, comece por ela. Porque aí você vai se esforçar, você vai querer fazer o melhor possível. Vai terminar e falar, legal. Daqui uns anos você vai olhar e falar, não é mais tão legal, mas você vai conseguir notar o seu progresso. Então, comece sempre na melhor miniatura possível. Nunca vai nessa de, vou comprar uma miniatura lixo só pra testar aqui, que eu acho que isso tenha mais chance de você querer desistir do hobby no futuro do que você acabar ficando nele. Uma coisa meio, assim, feito é melhor do que perfeito. Exato. Ao mesmo tempo em que pintar miniatura que você não quer, né? A tal da miniatura lixo, que é uma coisa subjetiva também, né? Sim. Pintar a miniatura lixo é uma perda de tempo. Você só estava perdendo o seu tempo. Exatamente, porque uma vez que você começou a lidar com o material, você vai ver o que tá rolando ali. Não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil assim. Então, e se você ficar se forçando numa miniatura, porque o que aconteceu comigo? Quando eu comecei a pintar miniatura, eu tive esse pensamento. Eu tinha meus joguinhos lá, o Super Dungeon Explorer, que eram bonitinhos as miniaturas, mas eu fiquei com medo, achei, a tinta pode estragar mesmo, mas não pode, não tem como você estragar, você tem que se esforçar para estragar uma miniatura com tinta acrílica, você tem que se esforçar muito para isso. Então, não tenha medo. Mas eu fui na banca, comprei uma miniatura horrorosa, era como se fosse um mini crack de plástico, só que não era um jogador específico, era um jogador genérico, meio cartoon, mas era horrível, era um bagulho horrível. Eu comecei a pintar, comecei a me dar um desgosto. Aquilo. Você, o que eu tô fazendo? Porque demora, você tem que esperar a tinta secar, tem pigmento que não seca direito, e eu estou falando do vermelho, viu, vermelho? Eu odeio você. E aí você fica, nossa, agora que eu fiz isso aqui depois de horas, eu vou ter que voltar aqui somente amanhã pra fazer mais uma camada. Isso, às vezes você tá ali com o tempo mais limitado, e você fala, putz, gastei 2 horas pra pintar esse boneco horrível aqui, que eu nem gosto no final das contas. Então vai no que você gosta. O pessoal tem muita dúvida em escala. Que escala eu vou começar a pintar? Comece na escala que você quiser, não vai fazer a menor diferença, porque você vai se acostumar com aquela escala. Vai na que você gosta. Porque, por exemplo, tem gente que me pergunta, eu vou querer pintar action figure. Mas será que é mais fácil eu começar no board game? Não, é mais fácil eu começar no action figure, que é essa a que você vai querer pintar no final das contas. Então já vai na que você gosta mais. As miniaturas é muito grande, prefiro as menorzinhas. Vai nas menores. Você vai aprender porque cada escala vai ter o seu grupo de desafios que você vai ter que resolver e aprender a lidar. Então, quanto antes você aprender a lidar com esses desafios, que vai ser a maioria das miniaturas que você vai querer pintar no futuro, melhor. Não que você não possa transitar de uma escala para outra, mas comece na que você gosta mais, que daí você vai começar a transitar. Na hora que você for transitar, você já vai saber um monte de coisa que vai te facilitar
a escala que você está fazendo. Às vezes você quer mudar de estilo também, que vai ter um outro grupo de coisas que você vai ter que aprender. Então, comece no que você gosta mais, que quando você tiver com gosto na coisa, é muito mais fácil você mudar. É igual a programação. Você aprendeu uma língua, as outras ficam mais fáceis. Uma linguagem, né? Então é basicamente nessa mesma linha. É que eu sou programador também. Eu sou musicista nas horas vagas, né? O que dá pra ver aqui pelos instrumentos pendurados da parede. E eu faço a mesma associação com música, né? Não adianta você ir com aquela mentalidade de eu vou tocar o que é fácil, porque é fácil. Não, vai tocar as músicas que você gosta, pelo amor de Deus, se permite, tem que se divertir. Se você gosta de uma música super complexa, e eu estou falando de vocês, galera do jazz, eu sinto muito, mas toca o que você gosta. Toca errado, mas toca. Toca errado, mas eu sou do heavy metal, né? Então eu toco errado também. Toco errado até hoje. Tô tocando aí há vários anos e tô tocando ruim até hoje. Eu vi que você falou ali das horas aplicadas, mas tem uma coisa que eu acho muito capciosa. É uma faca de dois gumes. Você só vai ficar bom se você praticar. Porém, dependendo do que você estiver fazendo, pode ser que você fique bom em ser ruim. Isso é possível na pintura de miniatura também? Você criar vícios e hábitos horríveis e ficar muito bom em ser ruim? É possível, mas eu acho que é mais difícil hoje em dia, só se a pessoa se fechar muito num gueto ali, sabe? Que ele não vai olhar a internet, ele não vai procurar informação, ele vai ficar só em um grupo fechado ali, que eu acho difícil, que hoje em dia, como tem WhatsApp, essas coisas, você manda ali, pessoal, e essa aqui? A galera na hora já vai falar ali, não tem esse aqui, vou melhorar esse. O mais que pode acontecer é você receber um conselho ruim de alguém, isso acontece. Alguém que é tão iniciante quanto você, ele fala um negócio lá, às vezes não é aquilo, mas aí é bom que você aprende a filtrar no começo. Então, eu acho difícil isso acontecer, dada a comunicação, e como a gente sabe que eu tenho bastante experiência com o pessoal da comunidade, né, que eu lido bastante com o pessoal que é inscrito do canal e tal, então as pessoas normalmente se ajudam muito. Então, se você tiver ali num negócio fazendo um bagulho que é muito bizarro, assim, que tá claramente indo para uma direção que não vai te facilitar, as pessoas vão dar o toque para você. É difícil, só se você se fechar muito. Então, eu acho difícil, mas pode. Mas existe, isso existe, tá? Não é que não existe. Mas eu acho que é mais difícil hoje em dia. Só então a pessoa tá muito preocupada em, nossa, eu vou aqui, eu não vou olhar nada do que tem ali. Porque rapidinho você consegue ver num vídeo alguma coisa, se você não quiser se comunicar, não quero falar com ninguém. Beleza, vê um vídeo, você olha ali, dá uma olhada nos comentários que o pessoal tá falando e tal, e vai ser mais difícil isso acontecer. Pode, mas contanto que você não esteja fechado ali muito pro mundo, eu acho que vai ser difícil. É mais fácil, é muito mais difícil a pessoa querer se esforçar para ter essas horas a mais, né? Convencer ela que ela precisa disso, do que o contrário, né? É engraçado porque, no caso da música, eu vou dar o exemplo do que eu vivi nos meus infinitos hobbies, né? Porque eu sou essa adulta e faz mais coisa do que devia. Na música é muito mais delicado, porque só de você, vamos pegar, por exemplo, a guitarra. Você segurou o braço da guitarra, se você segurou ele errado, você já criou um vício, e esse vício vai te impactar e te comprometer no futuro com aquilo que você estiver tocando. Segurar uma palheta, existe a forma correta, sim, de segurar uma palheta. Segurou errado, desenvolveu um vício, aprendeu a fazer uma coisa de uma forma, quando precisar fazer outra mais avançada, tá bloqueado. Vai ter que voltar tudo, arrumar tudo. Então, será que isso existe também na arte? Por exemplo, a forma de segurar a miniatura, a forma de segurar o pincel, de diluir a tinta. É que eu acho que na miniatura, esse negócio é muito real, que você falou da música. Quando eu estiver falando do meu hobby, eu vou falar, inclusive, uma coisa que nessa linha aqui. Mas eu acho que é um pouco mais difícil, porque é um pouco mais solto o negócio na arte. Existe técnica, não estou falando que não existe técnica, mas a forma com que você faz a técnica, muitas vezes, ela não vai ter muito certo e errado, porque o resultado, é tipo, música, às vezes, se você tocar a nota errado, dá pra ouvir que você tá tocando a nota errada. Em arte, quando você tá pintando uma coisa, e você tá meio que se expressando, é difícil você apontar e falar, não, esse aqui que você falou, essa cor, você não tem que usar aqui, não. Entendeu? Tem coisas que você vai conseguir olhar que a pessoa não consegue amarrar toda a pintura, a composição como um todo, às vezes não consegue ficar amarrado, porque tem um monte de coisa ali que dá para orientar e puxar para um determinado lado, mas aí é o Átila orientando de uma coisa que eu acho o certo. Se pegar um outro pintor, ele vai orientar por um outro lado. Então, existe coisas que estão mal feitas, sim, mas ao mesmo tempo, o cara pode começar a fazer de um jeito bizarro e obter um bom resultado mesmo assim. Contanto que ele não cai naquele negócio que a gente falou de se fechar e tal.
Então, nessa parte técnica é um pouco mais solta a arte. É a mesma coisa assim, mesmo em desenho mesmo, se você for ver, às vezes, beleza, tem a técnica do lápis de cor, você pode fazer tudo errado lá, mas se você tiver um bom resultado, vai ser difícil alguém chegar pra você e falar, essa aí que você tá fazendo, não sei, hein? Não sei não, hein? E eu acho que também tem a questão do subjetivo, né? Vamos pensar que ao longo da história da arte, a gente observou muitas coisas serem quebradas, muitos paradigmas mudarem. Eu não sei se dá tempo, né, num podcast como esse, da gente entrar tão a fundo assim na história da arte, porque é um assunto muito gigante, assim. O máximo que a gente pode fazer é, num futuro, gravar um outro episódio com essa pauta específica, né? Às vezes chamar mais um convidado só pra falar do como mudou o estilo de pintura de miniatura com o passar dos anos. Tem uma coisa que... tem umas coisas muito legais, assim, que eu já vi. Tem gente que pinta... Eu vejo reforma de boneco do Dragon Ball, gente. Eu sou apaixonada. Que a galera pega, assim, o boneco do Dragon Ball, mas pinta como é no anime. O anime. Exato. Cara, eu acho isso incrível. Shading, essa tecnologia. E eu acho maravilhoso. Pois é maravilhoso. E é uma lógica que não tinha antigamente. Assim, até o estilo, a forma como a galera escolhe se expressar na pintura mudou ao longo das décadas. Isso, exatamente. Mas, mesmo assim, e mesmo movimentos de época mesmo. Tem movimentos que na época que eles estavam acontecendo, os caras vomitavam. Os caras da época odiavam. Falavam, o que você tá fazendo? Tipo, surrealismo mesmo. Eu pensei justamente nisso, cara. Assim, sabe, de você pintar uma pele de verde. Falar, uma pessoa nenhuma é verde, mas e daí qual é o problema, cara? De eu ilustrar com cores saturadas, é bonito. Exatamente. Então, às vezes o movimento tá acontecendo, é uma quebra de paradigma. Eu não tô falando que todo mundo que pintar uma miniatura zoada tá quebrando um paradigma também, mas Gastronomia, assim, né? A galera inventa merda na cozinha e fala que é arte. Não é, tá? Então, assim, não é pra colocar em coisas em cima do hambúrguer, tá? O hambúrguer é o pão, o meio e outro pão. Não é pra sujar minha mão comendo. Então, vocês que jogam cheddar em cima, uns molhos estranhos, tá errado. E pintura de miniatura pode ter isso também. Pintura de miniatura. Então, e aí é difícil, né? Por isso que é difícil apontar. Eu prefiro não ir nessa linha. Eu prefiro de tentar ver, quando eu tô tentando ajudar uma pessoa, assim. Vamos supor que é uma pessoa um pouco mais próxima, que é tipo membro da comunidade lá. Eu tento ver o que ela tá... Eu pergunto, o que você tá querendo fazer aí? Baseado no que ela tá querendo fazer, então faz isso aqui. Mas eu não procuro falar exatamente o jeito que ela tem que fazer. Tipo, não, você tem que pegar o pincel dessa forma, no ângulo de 35 graus. Entendi o seu ponto. 25 graus aqui. Entendi. Senão, se não for água destilada, você não vai... Entendeu? Isso não importa. Pode ser que tenha uma temperatura ótima pra você pintar, que vai melhorar toda a sua vida. Mas não importa. Deixa. Às vezes o cara tá usando até um material da forma menos otimizada. Vamos começar a criar esse hábito primeiro, porque assim, eu acho que com a nossa comunidade, como ela tá se desenvolvendo, é melhor deixar o cara criar um hábito primeiro de pintura e depois, você quer melhorar mesmo? Então, você começa... Porque eu acho que na música é um pouco mais irreversível, o lance que você falou. Assim, é que você tem que voltar passos pra trás. Isso. Eu senti isso na minha vida, com a música. E lá não, às vezes você pode dar uns passos pro lado só, que não é exatamente pra trás, você muda um pouco de direção e fala, olha, esse estilo aqui é legal também, eu vou fazer agora. Essa escala é melhor pra isso aqui que eu quero fazer agora, entendeu? Às vezes que tem gente que tá querendo tirar muito detalhe de uma miniatura muito pequena. Dá pra fazer isso, mas... Será que como precisa? É muito pequena, falta detalhe ali, não vai dar. Será que não dá pra fazer uma coisa mais simples mesmo? Então, aí tem coisa que é melhor a pessoa ir aprendendo na prática. Eu gosto muito de falar isso. Tenta fazer, por exemplo, eu vou fazer um review de uma tinta lá. Mas eu sempre falo no meu review, se você puder, compra a tinta e vê o que você acha. Porque o que eu tô falando pra você, nada importa se você tiver uma percepção diferente da tinta. Se pra você for péssimo do jeito que você tá usando, que eu não sei qual é. Entendeu? Então, eu prefiro que o cara desenvolva o processo dele e vá corrigindo ele, corrigindo entre aspas, né? Vá direcionando isso ao longo do processo dele, porque pra mim é mais... Se o cara não criar o hábito primeiro, se eu começar a dar muita cagação de regra logo no começo, a chance dele abandonar o hobby é muito grande. E pra mim não é interessante isso. Não, como divulgador. E assim, isso acontece, tá? E a gente sente muito. Quando a pessoa bate na barreira do tempo, quando ela vê, nossa, eu tô pintando esse negócio pequenininho e eu já estou aqui há horas. E aí ela olha aquele monte de coisinha que ela já comprou, que ela comprou só uma caixinha, mas ela vê, nossa, não é pra mim. Então. Ou quando ela bate no preço de algum item, ela olha e fala, nossa, é muito caro.
Mas, ó, Atila, antes da gente continuar pra mais perguntas aqui, que você foi jogando, assim, pra cima um monte de coisa que eu tomei nota. Não, mas é legal, que dá pra aprofundar isso aí. Eu queria fazer o primeiro momento jabá aqui do nosso podcast. E o primeiro momento jabá é a nossa liga de pintura de miniaturas. Galera, se você gosta de pintar ou se você quer começar a pintar, a Primal Collectibles tem a Primal Painters League. Ela é totalmente gratuita. A gente tem como jurado desse nosso concurso, né, dessa nossa liguinha, o Caern, que é um outro pintor que a gente já convidou aqui no podcast. Tem episódio aqui pra vocês assistirem também. O cara é maravilhoso. E como é gratuito, basta vocês entrarem no nosso canal do Discord. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Vai pro fórum, faz o download do seu arquivo STL, imprime ele ou pede pra algum amigo, uma amiga imprimir pra você. Lê as regras pra você se familiarizar e é pintar e postar. Pintou, postou, já tá participando, é uma liga, acumula pontos, tem brindes no final, vale a pena participar. E na minha opinião, a coisa mais legal da liga é justamente a comunidade. Mesmo que você não seja tão competitivo ou competitiva, participa pra você conhecer a galera. E igual o Atila já falou aqui, é uma ótima forma de você se forçar a pintar, e praticar, e interagir com a galera, e ouvir feedback. Vale a pena. Agora vamos voltar, Atila, que tem coisas interessantes. Você falou aqui de teoria de pintura. Eu acho que dá pra aprofundar isso aqui um pouquinho. Onde que essa pessoa pode buscar teoria de pintura? Porque isso é muito amplo. Como que ela pode pesquisar ou buscar isso? Certo. A parte teórica de pintura e tal fica mais em teoria da cor, vamos falar. Eu acho que é a parte que seria mais fácil dela achar e ela consegue transferir mais imediatamente. Eu tenho alguns vídeos disso também, mas eu acho que o ponto principal é você ler da teoria da cor e tentar entender como as cores interagem, como que funciona um pigmento, qual a diferença de uma cor luz e qual a diferença de uma cor pigmento, por que você precisa saber disso, né, quando você tiver... Porque, por exemplo, tem muita gente que gosta de ir atrás de tutorial de desenho, que realmente são muito úteis, tem certas partes ali que dá pra gente transferir. Só que toda vez que a gente tá fazendo isso, a maioria dos desenhos que o pessoal vê hoje em dia na internet, de vídeo de canal, é tudo desenho digital. Isso eles estão sempre lidando com cor luz. E a gente com tinta não está lidando com cor luz. Então a gente está lidando com cor pigmento. Isso significa que na prática eles operam com saturação máxima e misturas aditivas de cor. Vou falar. Nossa, eu sei do que você tá falando, e conforme você foi falando, a minha cabeça foi lembrando de uma criadora de conteúdo que eu acompanho, que é incrível, que é a Sulamun. Ah, conheço. Pois é, e ela é mestre em fazer, assim, de mostrar testes lado a lado o que é o quê. E, nossa, é um negócio incrível. Exatamente. Então, você saber essa diferença, você saber aplicar a cor, escolher a cor, por exemplo, existe um conceito de teoria da cor que é o contexto, né? Que é a cor que está em volta importa tanto quanto a cor que você está aplicando ali naquela hora. Que é ela que vai dar a percepção. A sua leitura é toda baseada no que está no contexto. Então, uma cor que está do lado de uma outra, uma volta toda escura, aquela cor vai ficar muito mais clara na percepção. Ou se ela está em volta de uma coisa super saturada, a percepção daquela cor vai ser diferente. Às vezes até você tem a percepção de matiz diferente, que matiz, para quem não sabe, é o nome da cor. É vermelho, azul, amarelo, isso é a matiz. Então, isso é uma coisa que é muito importante você saber quando você já está querendo dar esse passo a mais ali na sua pintura. Você quer começar a entender exatamente o que você está fazendo, porque no começo você só vai fazendo mesmo. E é bom que você faça para você criar o hábito. Mas quando você começar a entender um pouco mais do que está acontecendo ali, você saber, você pode ir atrás de pintura. Eu tenho até um livro que eu gosto de recomendar, que é um livro de pintura de quadros mesmo, mas ele serve muito pra gente, que é do James Gurney, chama Color and Light. O livro é em inglês, mas é muito bom porque ele aborda vários pequenos tópicos sobre teoria da cor numa medida boa para quem está começando a entender, entendeu? Ele vai mostrando na prática. É pintura de tela, de quadro com tinta óleo, mas a gente consegue transferir muito ali, 90% um para um, porque ele está falando de cor pigmento, não é cor luz, como uma pessoa que está lidando com o digital. Então, esse livro eu acho muito bom, e ele é um livro super didático, né? O James Gurney, ao longo da vida dele, ele é um pintor de tinta óleo tradicional mesmo. Ele teve um blog que ele foi escrevendo diversos artigos, e nesse livro ele deu uma lapidada nesses artigos, e ele foi acrescentando e compilando e amarrando com uma parte prática. Então, eu acho muito bom. Tem muita coisa que a gente usa, ou às vezes até reinventa nome em pintura de miniatura, que já existe em arte, a gente podia estar usando, não usa por causa, às vezes, de falta de comunicação. Isso, amarrar um pouco com a parte mais teórica. Eu tô falando isso, eu não falei, mas eu sou formado em design gráfico, então é por isso que eu sei um pouco mais disso. Então, assim, você já começou o hobby com algum repertório. Sim, eu sabia desenhar. Entendi. Tal.
Então eu não parti tanto do zero. Mas quando alguém chegar e me perguntar, eu preciso saber desenhar então pra começar? Não precisa saber desenhar, não precisa saber desenhar absolutamente nada. Mas se você souber, vai te ajudar também, com certeza. Tudo que você souber relacionado à arte, assim como às vezes saber de música para algum instrumento, vai te ajudar de alguma forma. Se você saber ler partitura, você vai poder deslanchar muito mais, vai poder ler muito mais coisas, entender o ritmo melhor das coisas. Que se você, às vezes, se você estiver só lendo a nota escrita ali, você não sabe o ritmo, não sabe que hora, que tempo está sendo tocado. Enfim, mas é a mesma coisa. Tudo que você sabe a mais, né, todo esse arcabouço que você tem de conhecimento, você consegue aplicar isso de alguma forma na pintura. Né, e vai te ajudar de alguma forma. Seja na hora de você escolher a sua cor. Nossa, por que eu escolhi essa cor aqui e não combina? Tem que começar a observar essa coisa de contexto. Como que está a saturação dessa cor? Como que está o brilho ou a luminosidade dessa cor? Qual é essa cor que você usou? Né? Você entender essas pequenas conexões teóricas vai te ajudar no resultado. Não vai definir, porque no final das contas é uma coisa muito prática também. Então você tem que dominar a técnica, mas se você souber a teoria, você vai conseguir amarrar sempre melhor essa técnica. Você vai conseguir usá-la com um pouquinho mais de inteligência ali e vai conseguir obter, com menos esforço, melhores resultados. Eu acho que essa que é a grande chave da teoria da cor, é você saber disso. Você não precisa se esforçar tanto na tentativa e erro quando você já sabe, mas tem isso aqui que eu posso fazer, esse aqui já tá desse jeito, então se eu pôr esse já vai dar mais certo do que se eu ficar tentando esses outros, entendeu? Então, alguns atalhos você vai ganhando, você descobrindo a teoria, e com prática também, né? Assim. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, né, quando a gente para debater a teoria das cores, é visualizar, porque a gente tá aqui no podcast, a gente tá aqui debatendo, trocando uma ideia, e fica muito na percepção de cada um. Eu vou ver se durante a edição eu consigo trazer alguns prints e alguns exemplos pra galera entender esses contextos. Isso vai me dar bastante trabalho, mas na época que eu estudava ciências biológicas, eu cheguei a fazer um curso de desenho científico. E o desenho científico, ele ensina muito disso, né? De contexto de cor. Porque a natureza, ela é pouco saturada. É muito raro você encontrar cor saturada na natureza. E aí é como se tudo fosse meio tom pastel. Só que as cores no contexto geram esse contraste que faz a gente enxergar uma cor ou outra. Mas na verdade é como se você vê elas isoladamente, parece que é tudo marrom. Ou às vezes você tá vendo um azul que é super forte de um passarinho, mas é porque ele tá num cenário muito pássaro. Mas se você pegar um azul ultra saturado e colocar do lado desse pássaro, aí você vê que a cor dele às vezes nem era tão azul, mas assim. Naquele contexto ele tinha muito destaque. É exatamente isso. Bom, vamos agora para o nosso próximo tópico. Né? Você começou falando que você é programador, que você é formado em designer. O que mais da sua profissão você pode compartilhar com a gente? Bom, eu trabalho como programador, eu ainda exerço essa profissão, não é o meu trabalho formal, né? Eu tenho o meu trabalho não formal de youtuber também, né? De ter o canal e tal, e que dá sim grana o canal, né? Eu consigo tirar, tem apoio dos padrinhos e eu uso meio que para financiar o estúdio, as coisas cara de filmagem e som, porque eu também gosto disso, né? Uma outra parte que felizmente eu gosto, que ajuda bastante. E eu tenho a loja também, né? Eu abri há pouco tempo atrás, 2 anos, né? E aí a gente tava abrindo a loja de produto, porque era uma coisa que não tinha. A loja é engraçada, que eu abri a contragosto, eu abri a loja, porque olha o que aconteceu. O primeiro evento de diversão offline, que aconteceu alguns anos atrás, a gente queria ter a área de pintura, né? Foi eu que ajudei a montar essa área de pintura e pensar esse conceito para ter aqui no Brasil, e precisava dos stands. Só que não tinha ninguém vendendo as tintas do hobby, né, que pudesse ir para um evento. Eu cheguei a perguntar para alguns lojistas da época se eles podiam, mas ninguém queria porque o stand era um pouco caro para a maioria do padrão do hobby ali, né, e ninguém estava querendo investir no estoque um pouco maior. Aí eu me juntei com um amigo meu, né, que é o Leon, que é meu sócio ali. Falei, vamos tentar essa parada, já que ninguém quer, vamos fazer para pelo menos ter. E aí se der errado, a gente pega o estoque, eu tento vender, eu vou fazendo anúncio no canal até acabar e dane-se. Eu não queria fazer, eu queria que alguém fosse lá e fizesse a loja e eu só visse isso depois. Mas eu acabei tendo que fazer, então eu fiz a loja e aí começou e a gente falou, legal, deu bom aqui, então vamos seguir. E aí estamos aí até hoje, né? Estamos seguindo aí. Pô, isso agora, aí... Não, eu ia perguntar da parte de programação. Programação é um negócio muito amplo, né? Você fala, eu trabalho com programação, mas o que na programação? Porque vai longe. É um universo. Eu trabalho em um banco, né? Eu trabalho com C#, especificamente .NET.
a maioria dos sistemas que eu trabalho. Então é coisa da Microsoft, né? Como qualquer banco, eles querem ter garantia. Então eles pegam tudo de alguma empresa muito grande conhecida para que se der algum problema, eles podem falar, deu problema aqui, arruma aí para mim, eu sou o seu maior cliente. Entendi. Então é um negócio... Os computadores são da Dell, por exemplo, então se der alguma coisa, Dell, que porra é essa que é esse computador? Entendi. Entendeu? Olha, assim, vamos ver se... Não é o melhor do mundo. Muitos programadores vão olhar e falar, credo, .NET. Eu vou falar alguma coisa groselha. Você tá então no back-end? Então, eu faço mais o front-end, porque como é que é o negócio? Apesar de eu estar em C# e tal, ainda o que eu faço ainda é considerado front-end, porque eu faço as coisas de um serviço, de um sistema que é um website, né? Que é interno do banco, né? Que é para de mensagens de transações bancárias, né? Mas eu trabalho com essa parte de código e faço a parte do layout também, mas eu tenho que mexer às vezes com banco de dados, essas coisas eu preciso fazer também. Então, mas isso ainda assim é considerado como front-end, toda essa parte. Entendi. Que eu tô fazendo. Porque tecnicamente tem outras pessoas usufruindo diretamente do software que você tá... Do sistema, sim. São os operadores que eu nem sei quem são, inclusive, não estão nem no Brasil. Então são pessoas que estão usando, mas é uma equipe e tal, não sou só eu que trabalho, são várias pessoas. O sistema é gigante, tem um monte de minúcia lá também. Então, às vezes você tem que dar manutenção, às vezes tem que dar uma atualização de não sei o que, ou sei lá, o plugin não sei o que tem uma vulnerabilidade de segurança, tem que tirar. Ver como a gente vai fazer. Esse plugin é usado em quanto? 50% do sistema. Aí eu tenho que fazer essa coisa. Então essa parte tem que fazer o código, mas eu faço coisa de designer mesmo também. É engraçado que eu entrei como designer, mas depois eu fui me tornando cada vez mais programador, que eles foram me empurrando para esse lado. A gente se adapta, né? Assim, a profissão ela vai te levando para um lado, você vai se adaptando, vai seguindo e faz parte. Assim, a vida é isso, a gente tem que saber se adaptar. Exatamente. Não, pode falar o que você ia falar. Não, é que eu falo que hoje eu sou mais programador do que já fui designer, porque eu comecei trabalhando em agência de marketing, meus primeiros empregos. Eu já trabalhei em coisa de EAD também. Pra você ter uma ideia, olha uma curiosidade aqui. Sabe o Museu do Catavento em São Paulo? Já ouvi falar, mas nunca fui, nada do tipo. Vale a pena, é um museu bem legal. Mesmo para adultos é legal o museu, vale a pena o passeio, vou recomendar aqui para vocês. Mas na área de quando você... Acho que é a parte da saída, mas aqui às vezes dá pra você entrar pela saída. Mas enfim, na parte de coisas de espaço que tem lá, tem uma telinha que tem uma animaçãozinha do Eratóstenes, que é aquele grego que mediu a circunferência da Terra. É uma animaçãozinha. Eu fiz aquela animação há 25 anos atrás, tá lá até hoje. Nossa! Fica ali a trivia. Não, mas é legal, cara. Achei legal, assim. Gente, que viagem profissional. Pois é. Né, de designer aí, animação, trabalho em agência. Nossa. Tá lá até hoje. Caraca, aí vira programador. Mostrei pro meu filho, eu não era nem casado quando eu fiz esse negócio. Quando eu fui mostrar pro meu filho, eu falei, eu fiz isso aqui, olha, esse negócio aqui. Tá ele pequenininho para ele assim, legal. Legal. Legal, tá bom. E aí vai fazer outra coisa. Vou ver o sol, a maquete do sol que chama, que era mais legal. Ai. A gente passou um pouco por cima dessa coisa dos hobbies e interesses, né? Eu sei que a pintura começou como hobby, e aí como, né, um grande workaholic, que eu já percebi que você já profissionalizou o seu hobby mais de uma vez. Mas assim, o hobby que é hobby, o que você tem de hobby que é hobby ainda? Eu toco flauta, eu gosto de tocar flauta. Eu tenho várias flautas aqui, eu fico tocando. Muito ruim, mas eu gosto, então eu toco. Então é hobby de verdade. É hobby de verdade, eu sou muito ruim e eu toco errado. Eu comecei a tocar flauta quando eu era pequeno, quando eu era criança na escola. Flauta doce na escola eu também. Flauta doce. Sou da época que música, pra quem estiver assistindo esse podcast que for jovem, música era matéria obrigatória no currículo. Verdade, e era muito bom ter essa matéria. E eu adorava, era minha professora favorita da escola. O meu era um professor, ele era super legal. Ele pegava as músicas, olha que coisa boa, ele pegava as músicas que estavam na época, tocando na novela, no desenho, e ensinava a gente com isso. Olha que inteligente. A primeira música que eu aprendi foi Titanic, da Celine Dion, My Heart Will Go On. Pô, o professor ensinou o Rei do Gado, que passava na época, a música do Cavaleiro do Zodíaco, música do Pica-Pau. Nossa. Aprendi a tocar Menino da Porteira, Aquarela. Aquarela, nossa, isso também. Clássica, Aquarela. Então você tinha a sua flauta doce, era barito, né, que o pessoal falava? É a soprano. Isso, uma flauta doce soprano da Yamaha. Eu sei exatamente qual que é. Soprano da Yamaha. Eu acho que eu tenho até hoje.
Então, esse foi uma coisa que quando eu era pequeno eu gostava muito, fiquei muitos anos sem praticar, e mais recentemente, depois de adulto, até de ter filho até, aí sim eu fui começar a pegar de novo. Eu comprei aquelas maiores, eu peguei as outras escalas. Eu tenho uma flauta tenor agora, peguei uma flauta contralto também, a sopranino, que é ainda menor do que aquela, tá? Só que elas estão afinadas em outras notas, né? Aquelas classes, soprano é afinada em dó, aí a tenor também, mas aí a contralto é em fá. Que muda a chave, né? Muda as dedilhado. claves. Uma começa em dó, tipo assim, tudo aberto, tudo fechado no caso. Né? É dó na flauta soprano normal e na sopranino é fá. Então é uma escala um pouquinho diferente. Aí então, muito provavelmente, assim, olha eu falando das coisas de música xarope, sendo que esse é um podcast de pintura de miniaturas, mas muito provavelmente está relacionado com orquestra, quando eles vão colocar a linha principal, a terça e a quinta. Exatamente. Porque aí todo mundo toca a mesma nota, só que aqui é aquela galera que aquela tá na terça, o outro na terça da terça, pra montar um... Gente, maravilhoso. Falamos grego aqui... Tá, a galera que vai ouvir isso vai falar assim, o quê? What? Mas é outro hobby bem legal, tá, gente? É outro hobby legal. Mas eu não sei ler tablatura, não sei nada. Tipo, eu fico escrevendo dó, ré. Eu olho pra ver os tempos, tá? Mas eu tenho que escrever, porque eu não lembro de cabeça a posição. Quando eu era criança, eu aprendi primeiro na flautinha. E aí eu tinha o tio rico, todo mundo tem um tio, que não é que ele era rico de verdade, tá, gente? Mas era o tio que, pra minha memória de infância, parecia ter muito dinheiro. Que não tinha filhos? Não, ele tinha muitos, inclusive. Mas, pois é. É porque ele era um advogado, desses advogados tributários, sabe? Então ele só pegava coisa chata que ninguém queria fazer e pagava bem. Aí ele tinha um piano na casa dele. Aí estamos falando de grana. Pois é, a pessoa que tem um piano nos anos 90, gente, é tipo, nossa! E aí eu ficava transpondo as coisas que eu aprendia na flauta com a professora no piano. Muito bem, olha, isso era ótimo também. Eu tive uma época que eu tive um teclado também, mas aí isso não durou muito. Eu prefiro as flautinhas mesmo, no final das contas. Pois eu percebi isso. Divertido demais, cara. E antes da gente passar pra parte de dicas, pra você passar pra galera, que você já passou várias aqui, muito boas, acho que a gente já abordou muito isso. Eu queria fazer mais um Momento Jabá! E o Momento Jabá de agora é um código promocional que a Primal Collectibles está disponibilizando pra vocês que estão assistindo aqui esse episódio. Galerinha, vamos lá. O código é Pintando Primal, tudo junto, letra maiúscula, em qualquer uma das lojas da Primal Collectibles. Os links vão estar aqui na descrição desse vídeo para vocês ganharem 35% de desconto em tudo na loja. Mas fiquem ligados porque tem prazo. Eu vou até confirmar aqui as datas para falar certinho para vocês, né? Porque eu não posso falar isso errado. Não. Ó, o tempo dessa promoção e desse código aqui vai do dia 16 de março até o dia 23 de março. Então, ó, fiquem ligados a partir do dia 16 até o dia 23, Pintando Primal tudo junto. Vai estar na descrição tudo certinho, é só você copiar e colar, entrar na loja e ó, 35% de desconto. Aproveita. Boa, bora. Agora vamos, Átila, para as dicas, né? Dicas. Eu vi que você já falou pra galera, começa, vai pintar sim, pinta logo aquilo que você gosta, que você curte, sabe? Não perde tempo. Procura a comunidade pra você se motivar a pintar, pra você não ficar acomodado. Vai com o que você tem, né? Pra você não desistir tão rápido assim. E se for pra estudar teoria das cores. Teoria das cores. O que mais? De coisa teórica? Olha, eu acho que... Não necessariamente coisa teórica, mas de dica. Que você fala assim, pra pô, você tá começando agora, olha, faz isso aqui. Eu acho que você tem que procurar... É bom... Por que vídeo no YouTube é uma coisa boa? Não é porque eu tenho um canal. Isso também ajuda, mas... Porque você consegue ver a pessoa fazendo na prática ali o que exatamente ele tá fazendo ali. Principalmente ao vivo. Ao vivo é bom porque a pessoa tá fazendo ali e não tem pra onde correr. Ela tá... E você pode interagir, às vezes você pode perguntar, não, e aí? Tenho certeza, se você chegar na live de qualquer pessoa que tá pintando e perguntar qualquer coisa, a pessoa vai responder, assumindo que ela viu, tá? Porque às vezes não vê mesmo, tá? Mas aí pergunta de novo, até a pessoa ver. E aí você vai conseguir ter um feedback, às vezes, isso aqui é interessante. Ou procura informação. Existem livros de pintura de miniatura, você sabia disso? Existem livros. Pois é, quando eu era jovem, eu estava na falecida FINAC, né? Puxa, 2000 e FINAC ainda existia. FINAC era boa, eu gostava da E FINAC. eu achei uma revista de pintura de miniaturas espanhola. Olha só! Com vários tutoriais lá, era uma revista caríssima, porque você tinha que pagar em euro. Que era um material importado, pra vocês verem como a FINAC era maravilhosa. E aí tinha isso, cara, tutoriais, sabe? Tutoriais. Era um negócio maravilhoso.
bem descrito, a fotinha bonitinha, bem recortada, sabe? Assim, sabe? Um negócio bonitinho que, na minha visão, melhor que o livreto que vem do Warhammer. Não, lá é bem... Era bem descrito, assim, e como diria o Cairn, né, for dummies. Eu não entendia nada do espanhol, mas eu entendia como pintar. Mas eu não pintava ainda. Se você consegue deduzir pela figura, já ajuda muito. Você não precisa nem saber o que está escrito exatamente ali, ou algum termo que está escrito ali, né? Então, se você conseguir achar... Porque hoje em dia, a maioria das marcas de tintas estão produzindo livros também. Por exemplo, a K Interactive, Q75 produz os livros dela. Só a GSW que não, mas amo by Nig. Então, tem bastante marca, bastante livro. E tem várias coleções, não é um livro só, não é vários livros de vários temas diferentes. Então, o livro é um negócio legal, que eu gosto bastante também. Eu gosto de ter o livro no físico ali, também é sempre legal, né? É bom, né? Não, eu já sou aquela pessoa do vídeo. E eu confesso que durante um determinado período assim na minha vida, era... Sabe aquela galera que gosta de ver vídeo dos caras no meio do mato, fazendo, sabe, casa só com um pedaço de pau? Casa com piscinas. Então, o meu vídeo do cara no meio do mato fazendo coisa só com um pedaço de pau pra distrair, ou porque eu tava com insônia, era gente pintando miniatura. Aí eu dava play nos vídeos e ficava assistindo, assim, sabe? Insônia, o olho fazendo assim, ó. Isso, não é ótimo. E a pessoa assim, falando com aquela voz de travesseiro, então você pinta assim, pinta assado. E eu só assim, ó, sabe? Mas eu gostava. Agora vai. É bom, não, parece também é excelente, você precisa dar uma relaxada e tal. Então, procurar se informar, eu acho que pelo YouTube, entre em grupos. Em grupo, eu acho que tem. O grupo também, às vezes, se for um grupo público, assim, muito jogado, sem nenhum tipo de moderação. O que pode ser ruim é porque às vezes tem gente falando muita besteira também. Porque aí repete coisa que já sabe que não é DC. Por exemplo, uma besteira que repetem muito, que é diluir Acrylex com álcool. Isso você não deve fazer, porque você destrói o medium e você enfraquece um pigmento que já não é muito bom, né? Então, não façam isso. Não diluam tinta acrílica base água com álcool. Mas isso é uma coisa que eu vejo direto gente falando, assim, repetindo isso, falando isso. E no final das contas, você tá só estragando a tinta. Já um material que não é pra isso exatamente. Que, assim, dá pra usar? Dá pra bom usar? Dá. Mas se você fizer isso, você vai estar piorando o seu material. Então, esse tipo de coisa às vezes rola, né? Então, cuidado. Entra em comunidades que você sabe que às vezes tá rolando uma moderação. Tem gente ali que tá preocupado em que a informação seja dada de um jeito certo, assim. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. No YouTube tem bastante coisa boa, né? Tem bastante coisa ruim, óbvio que tem também, mas... Normalmente o YouTube, sabe, ele entrega os vídeos que as pessoas estão de fato assistindo, né? Normalmente isso quer dizer alguma coisa. Não quer dizer que é bom ou ruim necessariamente, mas... Assim, o YouTube ele é muito doido, né? Porque eu trabalhei com o YouTube muitos anos. Então, você tem o YouTube de cauda curta e de cauda longa. Exatamente. E assim, às vezes o cauda longa é o que ele tem de melhor para te oferecer. Você entrar naquele SEO maravilhoso do Google, onde você começa a digitar uma pergunta e ele joga ali aquele vídeo na sua cara, que pode ser um vídeo de 11 anos, mal produzido, mal gravado, mas que vai sanar sua dúvida. Sim. Ali eu acho que o YouTube brilha. Esses vídeos de cauda longa geralmente são excelentes. Eu acho que é um dos melhores jeitos de você estar bem indexado no YouTube, se você quiser atingir o público real que está de fato interessado, né? Porque uma coisa é você fazer o vídeo pra captar novas pessoas pro público, que eu faço também, né? Ou trabalhar com alguma... É o trend, né? Você trabalhar com aquilo, é o termo do momento, é isso que tá na moda. É bom ter um balanço, né? Eu acho. Eu queria muito que esses podcasts, né, que a gente tá fazendo aqui, que eles sejam um mix, né, de cauda longa com trend. Então, trazer as pessoas que a galera gosta, que o pessoal tá acompanhando, que a galera quer conhecer um pouco mais do trabalho, mas ao mesmo tempo, sempre que alguém for procurar alguma coisa a respeito, encontrar aqui. Né? E ainda que, assim, essa é um pouco da minha visão do YouTube atual, né? Por que eu pensei nesse podcast, até pra galera que tá assistindo entender qual que é a lógica por trás dele. O YouTube pra mim é a nova TV. Então, quando a gente chegava em casa dos anos 90, a gente ligava a TV pra ela preencher a casa. E era uma atividade que a gente fazia paralela com outra. É uma coisa meio, eu vou fazer o almoço, mas tô vendo TV. Eu vou comer alguma coisa, ou eu vou lavar a louça, enfim. E a TV tá lá preenchendo, né? O YouTube pra mim hoje é isso. Então esse conteúdo mais longo, que é um conteúdo que não tem aquela pegada do YouTube lá de 10 anos atrás, que é um negócio muito rápido, muito ágil. Não, isso tá nos shorts, gente. Isso tá no vídeo vertical, isso tá naquela coisa rápida, dinâmica de 1 minuto. Aqui no YouTube agora não. É assim, você vai dar play nesse podcast aqui, você vai lavar uma louça, vai fazer seu almoço, sabe? Vai trabalhar. Enquanto você tá aqui, ó, a gente tá aqui batendo um papo sobre esse assunto e te fazendo companhia.
Exatamente. Essa é a lógica. E eu acho, inclusive, que o YouTube ele tá bem nos extremos agora. Ele está no muito curto e no muito longo, são os que dá certo agora no YouTube. O meio termo é que eu acho que tá caindo meio ali pelo... Sabe, que não é nem muito longo, nem muito curto. A pessoa às vezes quer ou um vídeo bem longo, mesmo, que é pra ocupar mesmo. Vamos fazer aqui um rolê, eu quero ouvir aqui enquanto eu tô falando. Pintar miniatura ouvindo um podcast, por exemplo, é maravilhoso. Maravilhoso. Tá ali, ouvindo ali, pintando, tranquilo, dá pra você ouvir que você não tá necessariamente focado aqui, mas não tem nenhum som aqui. Então, mas acho que também não teria problema o vídeo ser curto se ele for uma playlist. Porque aí ele é um vídeo parte 1, parte 2, parte 3, sim, que é segmentado, mas se você dá play na playlist, você vê que se acompanha ali uma... Não, mas precisa ter o vídeo curto também, né? Acho que pra captar novas pessoas pro hobby, o vídeo curto não tem nada melhor do que isso, porque ele tem um alcance grande, a pessoa não precisa se comprometer com o tempo com uma coisa que ela não sabe direito o que é ainda, tá aprendendo na hora ali que ela tá vendo, às vezes, né? Tô falando mais no meu caso até. E aí... a pessoa às vezes, legal isso aí que ele tá falando aqui, o que é esse negócio aí que ele tá fazendo? Ela vai, aí ela entra naquela espiral, quando ela vai ver tutorial, 30 minutos, como pintar uma verruga, sabe? As coisas muito específicas. Sei lá, sobrancelha. Exatamente. Gente, eu achei maravilhoso, porque eu não conhecia essas coisas, né? E aí, quando eu comecei com os caras da Primal, o Zé veio falar comigo, e aí ele veio trazendo assim, não, porque a gente vai fazer a liga de pintura, a gente tem que separar, Carol, por gênero e por desafio. Eu, não, pera, como? Vai me explicando isso aí que eu tô começando a entender. Então tem uma técnica só pra pele, tem uma técnica só pra pelo, aí tem uma técnica de metal. Como assim? O que é não metallic metal? E aí ele me soltou uma sigla que eu fiquei, é o quê? Aí eu descobri que é Open Light Sourcing. E aí Object Source of Light. Isso aí. E aí eu fiquei, cara, mano, que doideira. A pessoa pintou a luz, assim, a fogueira. Nossa. Exato. E eu, assim, ó, desbravando um mundo que eu não conhecia. Porque pra mim era só pintura normal. Só pintar, né? Só pintar. Object Source of Light, pra quem não sabe, é um objeto que pode ou não estar na composição emitindo a luz. E essa luz está sendo refletida no seu objeto principal, na sua figura principal, ou carro, qualquer coisa que seja, né? O objeto ou pessoa ali, essa luz está interagindo com essa... Um bagulho super complexo. Sei lá, usando o exemplo do Dragon Ball aqui, né? Goku soltando o Kamehameha, a forma como a luz do Kamehameha bate nele. Meu Deus do céu. Ou a fogueira, uma tocha, ou às vezes você quer fazer um... Eu fiz um Robocop que eu fiz como se fosse aquela... Não sei se você lembra daquele pôster do Robocop, que ele tá saindo do carro de polícia, tá meio aberto, ele tá meio assim, meio de lado, meio olhando assim. E tem a sirene atrás. Aí tem o vermelho e o azul da sirene. E eu fiz o Robocop com o vermelho e com o azul, como se fosse das sirenes. Cara, que trabalho. Mas deve ter ficado incrível. Agora, só pra finalizar a parte de dicas, né? As duas últimas perguntas, né? O que você gostaria de saber quando você começou a pintar? Bom, eu acho que a primeira coisa era essa conversão que eu falei no começo lá. Mas assim, vamos avançar um pouco mais. Depois, passado isso, o que eu gostaria de saber? Eu gostaria de ter entendido o quanto antes o quão importante a questão, nesse estilo que eu tô fazendo, vamos deixar isso bem claro, a interpretação de luz e sombra, o quanto isso é importante, o quanto isso se define. Que é basicamente você fazer essa renderização manual da luz, né? Que é, a luz existe aqui na sala, mas eu quero pintar uma luz diferente, que não é essa que que o objeto, que tá batendo no objeto, de fato. Tô redesenhando a luz, tô reinterpretando essa luz. O quanto isso é importante para esse estilo, né? O quanto é bom você focar bastante em tentar entender isso. Isso de todos os negócios, eu tava até falando com o pessoal, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se ensinar. Eu acho que isso é uma das coisas que é a prática, né? Vai ter umas dicas. Porque vai ter assim, você pode falar, não, quando bate a luz aqui, se for uma forma cilíndrica, vai formar uma sombra aqui vai estar um pouco, mas e se inclinar um pouco mais o braço? Mas e se o outro não tá assim, esse braço aqui vai fazer a sombra no outro? Aí quando começa na miniatura de verdade, isso começa a ficar mais complexo. Caraca. Quanto antes você começar a pensar nisso, eu acho, e tentar focar os seus esforços em aprender isso, eu acho que melhor você vai ficar mais rápido. As técnicas você vai ter que aprender, tá? Não tem como pular. Você tem que aprender as técnicas de pintura de miniatura. Qualquer técnica, porque tem gente que fala técnicas avançadas, eu acho que técnica é técnica, tem que aprender. Você tem que saber a técnica. Acabou, não tem básica avançada. Olha, eu tô começando a entender o que você quer dizer, né? Por uma questão didática, é muito comum a gente chegar com técnica iniciante, técnica intermediária, técnica avançada, até pela forma como a pessoa, ela se dispõe, né? Às vezes a pessoa, ela tá insegura com as habilidades dela, ela vê o negócio avançado, ela, não é pra mim,
Né? Ou ela vê um negócio básico e fala assim, não, mas eu já sou maravilhoso, sou foda. Por que eu vou olhar esse básico aqui? Só que se você tira tudo isso e fala técnica, e deixa, a técnica de hoje vai ser, sei lá, glaze. Isso, pronto. Perfeito. Fim. Ou a técnica de hoje é o que você ia falar, o dry brush. Isso. A técnica de hoje você vai aprender, né, wash. Exatamente. E também, e a parte às vezes teórica, às vezes aí é legal, porque você consegue entender, porque às vezes tem muita gente que fala que no Metallic Metal é uma técnica, mas não é uma técnica. É um estilo. No Metallic Metal é um conjunto de técnicas, é um efeito. Então é um efeito que você faz com um conjunto de técnicas que não precisam ser sempre as mesmas. Então tem várias técnicas que você pode empregar para fazer um no Metallic Metal. Várias técnicas que você pode empregar para você pintar pelo, para pintar pele. Então, esses efeitos, essas representações de materiais são conjuntos de técnicas que são utilizados. Olha, é uma coisa mais teórica, mas eu acho que é importante você saber diferenciar isso. Até para você perguntar, porque às vezes a sua pergunta, coisa... É isso que eu ia falar. Entendi o que você falou, mas... É o vocabulário, né? Como em qualquer coisa que a gente começa a se aprofundar, isso precisa de um dicionário próprio. Um vocabulário próprio. Eu vou dar um exemplo muito bobo aqui. Você sabe o que é um mop? Não. Então, hoje, pra mim, eu sei o que é um mop. Mas o que é um mop? É um esfregão que parece uma vassoura. Sabe aquele... Sei. Isso é um esfregão que a parece... palavra em inglês é mop mesmo. Exato. É o nome do produto. Quando... Eu tô falando do mop porque abriu uma loja aqui na rua da minha casa que vende mop. Nossa. E aí, por isso que eu fiquei com... Eu sabia que o nome disso era É mop. E aí, antigamente, cara, imagina isso pra marketing digital. Aqui a gente vai falar umas paradas bem xarope, que o Atila entende porque ele é criador de conteúdo e ele sabe, você pensa isso quando você vai montar título de vídeo, que eu sei. Quando a gente vai descrever alguma coisa, você tem que usar a nomenclatura que a vai pesquisar pra te achar. Exatamente. E às vezes, mesmo que seja errado. Né? Inclusive, façam um teste vocês aí agora no YouTube pra vocês se divertirem. Escrevam Birulei Now, Enter, e descubram o que é Birulei Now. Não, vai ser Birulei Now, tá? Eu vou deixar até escrito aqui na edição, texto, Google, pesquisar, Enter, né? Pra vocês verem o que é o algoritmo do Google, entendendo o que a pessoa quer saber. É incrível. Eu acho que também, às vezes, o jeito que você fala, conforme você vai, se você conseguir muita relevância naquele tópico, você começa a pautar aquele tópico. Daí, às vezes, o jeito que você fala é o jeito que as pessoas vão ter que procurar e começar a fazer, porque senão elas não vão achar aquilo mais. Então, alguém dita essa tendência, né? Exatamente. O que eu vou dar de exemplo? Antes de mim, existiam muitos canais que faziam toy makeover. E o termo que eles usam para pintar o boneco é customização. Então, quando eu comecei... Passou muitos anos, a maioria desses canais começou a perder, o YouTube mudou de cara, enfim, não tem mais tanta relevância. Só que esse termo, se eu falar, as pessoas sabem o que eu tô falando. Então, se eu falar, eu vou customizar essa miniatura, sabe? Eu vou pintar essa miniatura, vou dar uma modificada aqui e ali, mas elas associam com pintura. Então, porque eu vim depois de uma pessoa que já estabeleceu os canais da época que estavam reinando, quando eles definiram esse termo no algoritmo, e as pessoas já se condicionaram a entender esse termo, então eu vim depois, agora eu tenho que seguir isso, entendeu? Perfeito. E até então, você mudar, até você chegar num ponto em que você consegue... Muda, você só não luta, você só deixa, só vai. Não, mas até dá, assim, dependendo do quão poderoso você é como comunicador, você pode chegar e falar, a partir de agora, eu vou ditar um novo... Sabe por que eu falo isso? Porque eu sou do nicho do RPG, né? Então, a pintura de miniaturas é um negócio que bica no meu hobby, porque eu sou uma jogadora de RPG que quer ter as pecinhas bonitinhas. E te falar que nem sempre é narrador. Nem sempre é mestre. Existem livros de RPG cuja pessoa que conduz o jogo tem uma outra nomenclatura. No livro de Alien, por exemplo, da Free League, eles chamam de Mother, porque Mother é o nome do sistema operacional que rege as naves. Ah, isso do filme, né? Exato, essa é a brincadeira. Então tem jogo que eles vão dando outras nomenclaturas. Outra coisa que eu notei recentemente, eu estava discutindo com um cara sobre isso lá no Blue Sky, as novas gerações, a molecada mesmo, que tá jogando RPG tendo como referência as streams, muito mais do que simplesmente sentar pra jogar, mas assistir stream, não chama de campanha. Vamos jogar uma campanha? Eu queria jogar uma campanha. Não, eles falam jogar uma temporada. Como se fosse uma série. Entendi, caraca. Então eles entendem que é uma sessão de jogo, eles falam sessão de jogo, mas eles não falam, a gente vai jogar uma campanha, uma one shot. Não, eles vão jogar um episódio. Eles vão jogar uma temporada. Que legal. Isso, e eles já mudaram. Então, se você quer comunicar pra essas pessoas, quer falar de RPG com essa galera, você já tem que
pegar esse jargão. Não, então isso é exatamente isso aí mesmo, cara. Esse é o maior exemplo. E essas redes, esses tipos de rede social de vídeo são o que vai ditar sempre esse tipo de coisa, porque é onde a galera tá consumindo, é a nova TV, como você falou. Né? Exatamente. Então, é ali que vai ser definido essas coisas, você tem que estar atento pra você se comunicar certo com o público. Perfeito. Se você quiser abarcar mais gente ali no hobby, como no meu caso, nos vídeos curtos eu tento, né? Pegar o máximo de gente nova possível. Eu acho que rola, assim, você deve furar bastante a bolha. Furo, nossa. Porque você faz muita customização, né, de brinde de lanche feliz. Que coisa, que assim, tem criador de conteúdo que já me falou que eu acho que você está desperdiçando o seu talento pintando isso. Eu acho que não. Eu estou usando o meu talento exatamente pro melhor possível pro hobby. Que é difundir, você tá difundindo muito mais o hobby. É o professor de música que me ensinou a tocar Titanic, música Cavaleiro do Zodíaco e Rei do Gado. Era esse cara que entendeu que ele precisava me dar o que eu queria ali na hora. E se a pessoa se a pessoa reconhece o lanche feliz, tendo pintado, ótimo, pra mim tá bom, pinta essa porcaria aí. Eu assistindo um vídeo de boneco de Dragon Ball, né? E falando em boneco, Átila, o que você busca numa miniatura pra pintar? Quando você pensa, nossa, eu quero muito... Mas assim, não a miniatura do McLanche Feliz que você tá pintando porque você quer fazer o vídeo pra viralizar e furar a bolha. Eu tô falando aquela que você fala assim, nossa, quero pintar a miniatura pra mim. Em nível display, máximo. Eu quero pintar o meu. O que você procura na miniatura? Eu gosto de miniaturas... Pintar pele é sempre legal. Então eu gosto de miniaturas que tem bastante pele humana mesmo, né? De qualquer tonalidade que for, mas é sempre legal pintar pele. Eu gosto bastante de figura feminina também, né? Às vezes tem uma galera que faz umas que são meio zoada, né? Principalmente com figura feminina. Define zoada. Eu vou dar um parecer aqui, que eu entendo o que você quer dizer com zoada. Eu vou falar uma coisa muito feia, tá? Não é o caso dos caras da Primal, porque eles são muito bons, eles fazem a escultura todas deles do zero. Então, assim, é o ZBrush, raiz, na unha. Os caras fazem um negócio anatomicamente proporcional e correto. Mas tem umas miniaturas no mercado, que você vê até em display, em lojinhas, que tá com a proporção corporal toda errada, que tem uma proporção corporal, assim, que fazia sucesso em quadrinho dos anos 90. Isso, mas já foi. Que assim, galera, já foi. Tipo, essa cintura não é possível, né? Essa costela não faz sentido. Eu gosto de coisas anatomicamente possíveis, né? Isso é uma coisa que eu gosto. Agora vamos deixar assim. E também a questão de equilíbrio de pose, porque eu vejo poses que não fazem sentido. Uma pose que você fala, é impossível a pessoa posar isso. Sim. E miniaturas que estão em posições muito frágeis também. Às vezes é legal, pode até ficar dinâmico, mas se ela tá com um ponto de conta, por exemplo, vamos supor que tem uma Rogue que eu pintei, colocar o pincel lá, sabe? Não é nem isso, é tipo assim, ela ser frágil mesmo, de você manusear, na hora que você tá pintando, você pode quebrar a miniatura. Que, por exemplo, tem uma Rogue que eu pintei uma vez que ela tá com uma perna inclinada e ela tem um ponto de contato no chão, que é o pezinho pequeno dela de salto. Só. Nossa. Pra quebrar, e ela tá toda pesada, o cabelo dela é gigantesco, né, que tem um volume, então ela tá só naquele negocinho. Então, tá, agora eu vou falar uma coisa que eu sei falar uma coisa que eu gosto, mas eu vou pelo negativo agora, coisa que eu não gosto em miniaturas, na verdade. Que é quando carrega muito em textura. Porque assim, tem um cara que eu sigo, eu tava até vendo ele assim, ele faz umas esculturas muito legais, mas ele exagera na textura. Isso pra pintar é muito chato pintar esse tipo de coisa, porque você não tem como fazer um espaço, fazer uma transição, fazer alguma coisa diferente ali. E você tem que fazer uma tutorial minúscula, repetir 1 milhão de vezes, porque o cara decidiu que vai fazer toda a roupa da mulher como se fosse aquelas chainmail, mas em tudo, no começo ao fim, e aquelas super texturas. Aí a borda vai ter uma outra textura de uma estrela que vai repetir várias vezes. Cara, eu tenho certeza que a pessoa ela fez isso na melhor das boas vontades. Na melhor, e ela tá adorando. Falando, nossa, aqui eu me esforcei, mas não vai ficar tão liso. Faça lisa, é melhor fazer lisa. É melhor ter menos coisa do que mais, no caso da pintura. Porque você, pelo menos, se tiver muito lisa, muito chapado, você dá um espaço pro cara, né? Se você tá assumindo que você tá querendo que ela seja pintada, pelo menos eu vou pintar aqui, tem uma área legal e tal. Então, quando exagera muito em textura... E eu, por exemplo, eu peguei uma miniatura uma vez, o cara fez textura na pele, que deveria ser lisa. O cara fez uma textura na pele. Eu falei, por quê? Nossa, eu já vi muito disso. E assim, pra imprimir isso 3D, a textura tem que ficar mais exagerada ainda. Porque durante a impressão, se é muito pequenininho, perde qualidade. Sim. E aí sai um negócio com tanta textura...
gente, que eu olho e falo, cara, isso deve ser insustentável pra pintar. E começa a ficar muito chato. Sabe assim, os poros da pele ou coisas assim, sabe? Nossa. Se for uma escala maior, gigantesca, beleza. Aí tudo bem, aí você vai fazer uma coisa grande mesmo, aí faz... Mas quando a gente tá falando 75mm, que é mais ou menos o sweet spot ali para pintura display, 75 até uns 12 centímetros ali, essa escalinha é legal de trabalhar, porque tem um tamanho bom, não é minúsculo, dá pra fazer olho, dá pra fazer um rosto legal com vários detalhes. Mas exagerar em textura é uma coisa que eu definitivamente não gosto. Toda vez que alguém me pergunta isso, alguém que é escultor, não exagera. E agora o principal, que eu mais odeio, o pessoal tinha que ser, devia ser um crime isso, que eu vou falar agora, que é esculpir íris e pupila. Isso não deveria existir. Tem que fazer liso para ser pintado. Não pode. Porque tem gente que esculpe, ela faz a bolinha furada aqui assim, né? E aí um outro furo para dentro pra ser a pupila. E você fala, não. E pra pintar você fala, não! Me deixa eu escolher pelo lado que ela tá olhando, pelo amor de Deus, essa miniatura, né? Às vezes me deixa escolher isso, pelo menos, né? Caraca. Porque às vezes você quer fazer o olho mais pro lado, ou não. Mas aí você tá travado e é difícil de ficar meio estranho. Vou fazer efeito também, né, pô? E se você quiser fazer uma miniatura que é um personagem que ele tá com o olho brilhando, você poderia. Exatamente. Então, tipo assim, eu sei que realisticamente falando, tirando a nossa capinha de que tem transparente, é pra dentro mesmo o olho. Só que não precisa ser assim, não precisa. Faz ele liso e a gente pinta por cima, é muito melhor, assim, dá um efeito muito mais fácil. A Primal não comete nenhum desses erros que eu tô falando. Eles fazem lisinho. Isso. A base é bem testada, né, pra tá bem firme, pra não ficar tão... Isso, molenga, tal, tem ponto de contato decente, não exagera na textura. Porque assim, pode ter textura, não tô falando que não pode nunca ter textura na vida. Mas é que quando você faz muita, você começa a exagerar muito nessas coisas muito pequenas que tá cobrindo muito. É que a deles eu não noto que seja muita textura, né? A deles é muito mais detalhes. Então, eu tenho 3 aqui. Eu tenho 3, estão guardadinhas. 3 deles que eu pedi pra um amigo imprimir, né? Pintar, assim, pra eu ver na versão dele. E é um negócio que é feito, você vê que é feito pra ficar muito foda em 75, mas que se você fizer, né, o rescale pra 32, que é o padrão que o pessoal usa de miniatura de RPG, vai. Fica show. Mas o top eu acho que é a 75. Pra pintura é 75 ali, esses maiores, né? E aí fica... Eu acho mais. Então é essas duas coisas que, nossa, eu odeio muito. Mas aí, coisas que eu gosto, então. Eu gosto de pele, assim, ter sempre pele. Às vezes, por exemplo, tem um personagem que é mais coberto a pele, tem só a carinha dele aparecendo das mãozinhas, assim. Eu prefiro mais que esteja um pouco mais de pele aparente, assim. Mas é a gosto, tá? Não tô falando que é certo ou errado ou nada disso. Porque olho esculpido é errado. É tipo, crimes, não façam, isso, tá? Não faz. Ó, a gente tá chegando no momento final aqui de encerrar o nosso podcast, mas nós temos mais um momento jabá. Eu acho que esse é o episódio com mais jabás de todos que a gente já fez. Só que esse é um jabá muito mais especial. Né? Todos foram legais, mas esse é mais ainda. Porque eu tô aqui pra anunciar a próxima coleção da Primal Collectibles. Encerrando agora Wasteland, a próxima coleção será Legacy of Blood. A comunidade votou, eles escolheram por esse tema. E Legacy of Blood vai ter essa forte inspiração de horror gótico com os tropes clássicos e bastante vampiro, tá? Então se você gosta de Ravenloft, se você gosta de Castlevania, você muito provavelmente vai amar essa coleção. E não para por aí, o lançamento dela tá marcado pro dia 10 de maio. Serão 6 meses de duração, né? Então entra aqui no link que eu vou deixar na descrição para você assinar a Primal Collectibles. Por quê? Porque os meninos me prometeram depois, né? Provavelmente vai aparecer aqui na edição, eu não tenho isso aqui agora, mas na edição vai aparecer, que é o diorama exclusivo do Conde Drácula, mas para somente assinantes. Não estará disponível na loja, apenas para quem assinar a Primal Collectibles vai poder ter acesso a esse diorama do Conde Drácula. Uau! Então, aí sim, hein? Esse é bom pra pintar, hein? Sim, esse vai ser grande. Eu não tenho ainda as medidas pra poder passar aqui pra vocês, porque assim, tô falando que é spoiler do spoiler do spoiler. Isso aqui vai sair primeiro nesse vídeo, antes de aparecer nas mídias sociais dos caras. Aí só depois vai aparecer. Então, mas parece que vai ser 6x1. Então, assim, coisa grande. Corpo inteiro? Corpo inteiro. Pra quem gosta, Conde Drácula aqui, ó. Maravilhoso. E, galera, muito obrigada. Esse é o momento, agora, jabá do Átila, que eu finalizei meus momentos jabás aqui.
sua vez de fazer seu jabá, cara. Chama a galera pra conhecer seu trabalho, seguir seu canal. Beleza, então, meu canal então no YouTube é Pintando Miniaturas, no Instagram é Pintando Miniaturas, no TikTok é Pintando Miniaturas. E eu tenho um site que é pintandominiaturas.com.br. Um mestre do SEO, cara. Perfeito, mestre da criação de conteúdo do SEO. Esqueci de falar a loja. Tem a loja para comprar produtos de pintura do hobby, que é bangstartintas.com.br também. E tem o Miniature Nation, caramba, eu sempre esqueci. Miniature Nation, pra quem não sabe, é uma comunidade de pintura que o pessoal posta as fotinhos lá de miniaturas, trabalhos acabados. Tem medalha, tem o desafio que acontece anualmente lá também. Você pode ir lá e pode fazer sua conta lá, miniaturenation.com. É .com, tá? Não é .br, não. Um dia a gente vai divulgar pra fora também. Mas você já tá só vendo ali, ó. Isso, exatamente. Lá longe. Exatamente. Galerinha, muito obrigada por terem assistido a gente até aqui. Não se esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo, deixa um comentário positivo, conta aqui pra gente o que você mais gostou nesse episódio, né? O que você aprendeu assistindo esse episódio. Fala uma palavra secreta pra galera colocar nos comentários, pra gente saber que essa pessoa assistiu até o final. Contexto. Contexto. Ó, se você assistiu esse episódio até o final, coloca assim nos comentários, contexto, pra gente saber que você realmente assistiu. Então agora, antes de me despedir de vocês, rápido recap. Segue o Átila nas mídias sociais dele, segue a Primal Collectibles também, todos os links vão estar na descrição aqui desse vídeo. Não esquece da promoção de 35% de desconto, código promocional também na descrição. Participa da Liga de Pintura de Miniaturas, Primal Painters League, é gratuito. E fique de olho, próxima coleção a ser lançada pela Primal Collectibles. Eu sempre tenho que lembrar a data. 10 de maio, Legacy of Blood. Não perca. Agora sim, galera. Beijo pra vocês e até mais. Falou.